18 de dezembro de 2021. Essa é uma data especial para a bateria brasileira, para a percussão brasileira e motivo de celebração para todos nós percussionistas, bateristas e amantes da música brasileira, em especial o frevo. Nós tivemos o lançamento do Prato Frevo Signature Augusto Silva. Eu estive no evento, acompanhei de perto o show de lançamento e é sobre isso que eu vou falar aqui nesse episódio do Repercuta Podcast. Muito bem-vindo, muito bem-vinda, eu sou Jade Tavares e é um prazer ter você por aqui. Se é a primeira vez ou não, não importa. Eu te agradeço pela presença, espero que você fique por aqui até o final. Nesse que é um tema diferente aqui do Repercuta, não fiz nada parecido e sempre tem a primeira vez, a primeira oportunidade de trazer mais um formato diferente aqui na produção do Repercuta Podcast. Mas antes de entrar no evento, é importante lembrar algumas coisas. Eu te peço para que você me siga no Instagram, a página do podcast, o Repercuta Podcast. Lá eu tenho produzido alguns conteúdos exclusivos para o Instagram. Inclusive já tem um bate-papo por lá com o próprio Augusto, em que ele explica melhor, detalha um pouco melhor todo o processo de desenvolvimento desse prato. Mas também, é claro, eu produzo outras postagens lá para a página. Se tu também quiser estreitar essa relação ainda mais, tu pode me seguir também no meu Instagram pessoal, o jade.tavares, o jade, Jadie.tavares. E o Repercuta, que é o produto principal, ele se encontra nas principais plataformas. O link está na bio da página do Instagram e eu não sei por qual plataforma tu me escuta, mas eu estou presente no Spotify, no Deezer, Amazon, Google, Apple Podcasts e vários agregadores gratuitos, tanto para iOS como também para o Android. E para falar sobre esse marco na bateria brasileira, o lançamento do Prato Frevo Augusto Silva, eu trago para cá alguns trechos do próprio evento e, é claro, também algumas impressões pessoais, tudo que tive acesso por lá, tudo que vi, todo o clima do próprio evento, que deu muito gosto de participar no finalzinho de 2021 e agora em 2022 eu trago detalhando todo o evento. Então é isso, episódio 48 do Repercuta Podcast. Muito bem-vindo, muito bem-vinda, vamos junto.
O lançamento do Prato Frevo Signature Augusto Silva contou com um evento no Paço do Frevo, Centro Cultural no Recife. Eu, recifense como sou, foi muito especial acompanhar um evento. Como eu disse na introdução aqui do episódio, é um ponto especial, é um ponto de quebra de paradigma, tanto na bateria e na percussão, é claro, a partir da música brasileira, a partir de Pernambuco e a partir de Recife. Então não podia deixar passar. O lançamento foi feito no Paço do Frevo, centro que tem como objetivo, para você que não é daqui de Recife, é um espaço que fica aqui no centro do Recife, se dedica à preservação da memória, da história, das dissidências e de todas as manifestações que rondam, que circulam o frevo. Então a gente tem desde workshops, eventos, lançamentos, temos também cursos, intervenções. Então, vários tipos de formatos de manifestações artísticas você encontra no Paço do Frevo. Te convido a, se vier para Recife, visitar, você não vai se arrepender. Independente de ser músico, musicista ou não, você vai conhecer um pouco desse peso, dessa carga que a gente tem a partir da música de Pernambuco. Nesse show do lançamento, o Augusto contou com a sua banda, a Frevo Novo. E na apresentação, além do detalhamento sobre o desenvolvimento, escolha criativa e, é claro, a parceria com Chico Domene, também tivemos a performance de frevos como Debaixo do Frevo, Alvoroçado, Quebra-Cabeça, Malovida e também Dos Pés à Cabeça. E são algumas das músicas que estiveram no setlist. E esse prato é fruto da parceria entre Augusto Silva e Francisco Domene. Você deve saber de quem eu estou falando, um dos artesãos de pratos mais respeitados no mundo, com mais de 20 anos de experiência na arte de fabricação de pratos para bateria. O Chico, que conheci em pessoa aqui no Recife durante o evento, é o artesão responsável por dar vida ao som que o Augusto tinha em mente e que, em parceria, eles conseguiram alcançar esse resultado. Mas agora eu entro, de fato, no evento, detalhando um pouco melhor para vocês e tornar um pouco mais próximo esse fato importante. Eu cheguei até cedo lá no Paço, já tinham algumas pessoas por lá, outros bateristas conhecidos aqui da cena de Recife, dentre os quais encontrei inclusive o Douglas Brito, que participou aqui do Repercuta Podcast, lá no episódio 13. A gente bateu um papo muito interessante. Se você ainda não conferiu, quando terminar esse episódio aqui, volta lá e confere. Ele também participou do evento, inclusive, porque tivemos um naipe de caixas lá, alguns caixeiros que ficaram responsáveis por trazer aquela vida e o som do frevo ali para dentro do Paço. O acesso foi muito tranquilo, o atendimento foi super cordial do pessoal que trabalha por lá. No dia anterior, vale lembrar também, o lançamento do prato ele foi num sábado 18 e no dia 17 a gente teve um workshop com o Chico Domene e foi muito interessante porque o Chico ele nos passou aquele cenário para todo mundo que compareceu, as noções de acústica, noções de construção do prato, as questões das ligas, como tanta gente debate. Ele jogou luz, inclusive, sobre algumas dúvidas que a gente tem. Além de tirar dúvidas, compartilhou bastante do seu conhecimento conosco. Eu adorei ter participado. Inclusive, até entrei em contato, vale lembrar. Eu também entrei em contato com a administração do Paço do Frevo para ver se eu conseguiria o acesso àquele workshop, né, para usar como fonte de pesquisa mesmo e formatar um episódio aqui para Repercuta. Infelizmente não foi possível por questões burocráticas internas, enfim, mas eu tenho que destacar também esse que foi um evento duplo, né? Foram 2 dias e para mim, na verdade, quanto mais melhor. Se fosse uma semana eu estaria lá também, confesso para vocês. Vamos entrar agora no evento mesmo, né? Na cronologia do lançamento. Eu cheguei por lá por volta das 5 da tarde e logo o evento iniciou. Claro que eu já falei antes que entre as explicações a gente teve as performances de músicas do nosso ritmo, do frevo. Então eu vou me ater mais às questões técnicas,
a palestra, digamos assim, as explicações tanto do Augusto como também do Chico Domeni no desenvolvimento desse prato. Logo no início, Augusto inicia falando da importância do marco, né, que foi o lançamento não apenas desse prato, mas na verdade tudo que isso representa, né? Eu achei muito interessante o destaque que ele dá ao frevo enquanto levada. Então, dessa forma, assim como ele explicou tanto no workshop como no lançamento, que a gente tem prato voltado para o samba, a gente tem prato para jazz, para fusion, né, para rock, a gente tem linhas mais recentes para worship, por exemplo. A própria Domeni Symbols também tem uma linha voltada para worship, por exemplo, mas enquanto o frevo ainda não tinha, né? Então é uma forma de reconhecimento do frevo enquanto levada mesmo, dando destaque dessa forma ao protagonismo do ritmo frevo. E de cara, o Augusto explica que ele destaca, na verdade, a influência direta, o embasamento natural. Ele faz a sua reverência direta à lenda do frevo, à lenda pernambucana da bateria, Adelson Silva. Está comemorando essa vitória que não é só minha, é uma vitória que se estende a todos os amantes do frevo, a todos os bateristas, percussionistas, batuqueiros, cantores. A música brasileira hoje está de parabéns, está em festa, porque o frevo, ele foi a levada do frevo. Quando a gente fala em frevo, a gente tem, na verdade, vários aspectos. A gente fala de frevo, a gente pensa na dança, a gente pensa nos arranjos, a gente pensa nos metais, e pouco a gente fala da levada do frevo, né? Então, quando o frevo, no aspecto levada, é notado e é colocado o nome desse gênero tão maravilhoso que a gente ama em um instrumento musical, ele é colocado no patamar mundial de todas as levadas que a gente conhece. A gente sabe que existe um prato jazz, um prato para rock, um prato para fusion, um prato para vários tipos de música, né? E o frevo nunca teve isso. Então, esse trabalho de pesquisa que eu venho fazendo com a levada do frevo, de divulgação totalmente embasada na levada de Adelson, vem dando frutos. E eu fico muito feliz em ser esse braço da árvore que está dando esse fruto para as próximas gerações. Logo depois, o Augusto cita bateristas, né, que foram referências para sua pesquisa que ele vinha fazendo. Pesquisa embasada essa, inclusive, vindo da década de 10 até a década de 90, com sonoridades, referências, a reunião de dados, informações e referências sonoras para a criação desse prato. O Augusto cita bateristas que foram líderes de banda, que tiveram destaques, né, na história da música, e que eu vou deixar o Augusto explicar um pouco melhor. Vamos ouvir. Falar um pouco sobre a pesquisa que eu fiz sobre os bateristas americanos, né, que se tornaram band leaders, né? Eu fiz uma pesquisa entre a década de 10 até a década de 90, né, e 3 caras me chamaram muito a atenção, que foi Bob Dodds, da década de 20, 10, 20 por ali, e na época ele tocava só com bumbo e caixa, né? Então tudo que a gente toca de caixa hoje, a gente deve a Bob Dodds, né? O outro baterista que me chamou muita atenção foi um cara chamado Buddy Rich, da década de 40, 50 por ali, pela virtuosidade que ele botou na bateria, o virtuosismo dele, a forma que ele tocava jazz na batera. Ele implantou uma forma diferente de tocar. O terceiro é um cara chamado Steve Gadd, década de 50, 60 por ali, ele começou a aparecer e me impressionou muito pela elegância que ele colocou na forma de tocar jazz. E nesse momento eu quero chamar a atenção de vocês para o maestro Adelson, que é um cara que, se o frevo existe hoje, a levada do frevo é tocada dessa forma, é tocada porque ele deu uma contribuição gigantesca para essa levada do frevo, né? O frevo existe sim antes de Adelson e depois de Adelson. Então, essa pesquisa que eu faço de enfatizar, totalmente baseada em cima da levada dele, é justamente para ter a preocupação de deixar para as próximas gerações a forma que ele tocava, ele e o maestro Geraldo.
E aí chega um momento em que o artesão do prato, o Chico Domene, que esteve presente no evento, como eu expliquei, ele fala um pouco sobre o processo junto a Augusto Silva no desenvolvimento do prato frevo signature. E foi muito importante, nas palavras do Chico, a questão da feitura do prato, o que isso significa para ele, a sua relação pessoal com o frevo, né? O seu respeito com a cultura. E também, é claro, a gente pode deixar passar, tudo é fluido, tudo caminha para frente. A sua contribuição também daqui para frente, né? Assim como o estado em que a gente está agora é fruto do que decorreu de um processo, né? Não é estático. E isso vai seguindo daqui para frente. É um pouco sobre isso o que o Chico Domene falou no evento. Eu quero convidar Chico Domene para falar sobre a criação do prato Signature, frevo Signature Augusto Silva. Um prazer imensurável estar aqui. E esse prato nasceu de um namoro antigo aqui. Não imaginei que fosse possível. Confesso que eu conhecia quase nada de frevo. Com as minhas pesquisas, eu continuo sem conhecer nada, porque é muita coisa. Mas o desenvolvimento desses pratos, para mim, eles marcam uma colheita de várias coisas que o Augusto andou fazendo ao longo dos anos, de todos os estilos, de todas as coisas que ele absorveu, jazz, música afro, baião, tudo que ele podia de informação, e tentar transformar isso aqui numa linguagem própria, numa linguagem que ele se expressa de forma muito tranquila e coerente. E trazer o frevo para dentro disso como uma rota. Pensa numa linha que você começa a colocar coisas em cima. O frevo é essa linha. E o restante das coisas são as nuances que ele coloca. E agradeço aos grandes mestres do frevo que escreveram toda essa história. E de agora em diante, vamos dizer, com o Adelson, o frevo na bateria, eu humildemente falo que é um novo frevo, porque não é o tradicional, porque não havia bateria, mas é uma nova expressão. E as coisas, elas têm que começar a não evoluir, mas mudar, porque os artistas, eles criam e eles evoluem e eles têm influências, e isso está sendo passado para a bateria. A criação desses pratos foi algo muito importante para mim, porque o Augusto permitiu que a minha arte fizesse parte da dele. Não tenho como agradecer a oportunidade, e é um marco para a história da música brasileira. Muito obrigado. A oportunidade do Passo do Frevo, trazer pesquisa, perpetuar a história e possibilitar novas coisas. Eu acho que esse espaço aqui é algo fantástico. Então, muito obrigado e viva o frevo! Repercuta! Augusto aproveitou também para detalhar as suas primeiras ideias na criação desse prato. Eu também vou deixar o Augusto falar, mas eu também destaco um pouco do que ele me disse lá no bate-papo que eu postei no Instagram, na página do podcast. Ele cita algumas referências pessoais, como em 2013, quando essa ideia nasceu na cabeça dele. Lá no bate-papo ele me disse que excursionava na Europa com a Spock Frevo e assistiu um show com o baterista Brian Blade. Ele usava um ride de 23 e o hi-hat de 15, que aí chamou a atenção do Augusto. Segundo ele, a forma como o Brian tocava pratos e bumbo lembrava muitas bandas militares, que eram referência para o Augusto Silva na infância. E aí essa dinâmica ficou na memória do Augusto, ele guardou para usar isso no futuro. Daí é que ele junta essa referência com a bagagem do Adelson Silva e também do maestro Geraldo Santos, a quem Augusto destaca, e que gerou esse fruto, fazendo com que próximas gerações também possam fazer esse caminho trilhado por eles. Mas vamos ouvir o Augusto detalhando essas suas primeiras ideias e referências na criação do prato. Esse prato, ele nasce em 2013, na Holanda, quando eu excursionava com a Spock Frevo, e eu assisti um show de Wayne Shorter, e o baterista era simplesmente Brian Blade, e ele usava um ride de 23, e quando ele tocava o ride e o bumbo,
me lembrava muito as bandas marciais da minha infância, né? Então, essa sonoridade ficou na minha cabeça para que eu pudesse usar em algum momento da minha carreira. Então, combinou que Chico Domênio me ligou e queria desenvolver um prato frevo. Confesso que eu nunca tinha pensado nisso. Como eu falei anteriormente, existem pratos de várias linguagens, vários ritmos, de jazz, de rock, de fusion, de tudo. Mas o prato de frevo existe hoje porque o destino nos colocou juntos para desenvolver um prato para um ritmo centenário que já existe aí, já está aí, e que hoje a gente tem um prato específico para o frevo. E durante o evento, uma unidade do prato Hyde, ou prato de condução, foi entregue à direção do Passo do Frevo e ficou em exposição, onde ainda está lá, esse prédio que agrega essas manifestações de preservação e memória do ritmo. O lugar simboliza tudo isso, né? Onde segue exposto o prato Frevo Augusto Silva. Eu também queria falar um pouco sobre o set utilizado pelo Augusto, ele que é representado pelas marcas Pearl nas baterias, os pratos Domene, obviamente, e ele também conta com o apoio da Luiteria Correia, além também das parcerias com a Peace Wood Sticks nas baquetas, as peles Evans, a Express Batera e nas bags, a G-Bags e a FSA Carrões, além também da Kadosh Music. No set do Augusto, a gente tem, além do chimbal de 15 e a condução de 23 polegadas, o set ainda contava com 2 surdos, 14 e 16, acredito, um tom de 12 ou 14, caixa de 14 e a prataria, além do chimbal e da condução Signature, a gente também contava com crash de 17, outro crash Ozone, todo furado e com um splash em cima, alguns stacks do lado direito, um deles inclusive lembrava muito um clap, na verdade, além de mais crashes. E também o Augusto conta na bateria com a presença do Cobel. Eu já falei um pouco sobre quem eu vi por lá, falei também da pontualidade do evento, como foi recebido, como foi tratado por lá, mas também queria falar um pouco dos bastidores. Foi um momento legal para mim também. Enquanto baterista você vê a montagem das coisas, em algum momento quando eu estava chegando, tava subindo lá no último andar onde aconteceria o evento, o Chico Domênio também passou levando pratos. Acredito que era o prato, na verdade, que seria colocado em exposição. E deu para perceber que o andar abaixo, onde seria realizado o evento, serviu, na verdade, de camarim para o pessoal se preparar lá. Tanto o Augusto, como os caixeiros que estiveram por lá também, o pessoal da banda Frevo Novo. E também, é claro, os amigos de longa data do Augusto que participaram, que eu vou citar mais na frente. Um deles foi o Renato Bandeira, que também participou tocando violão e na verdade também revelando algumas histórias que eu vou passar mais na frente aqui para vocês. A banda Frevo Novo, inclusive, para falar um pouco da percussão, ela conta com Gilberto Bala, ele que é Ogan, ele que é percussionista pernambucano, é conhecidíssimo aqui também da cena regional pela percussão, não só apenas pelos shows, mas também pelos cursos, pelos projetos voltados para essa valorização e essa exposição também da percussão inserida no cenário das religiões de matriz africana, trabalho importantíssimo realizado pelo Gilberto Bala. Outro destaque do evento foi a presença de Spock, que executou junto com Augusto a música Quebra-Cabeça. O danado, ele fez um frevo altamente contemporâneo, moderno, assim, em 5, que vai para 4, que vai para 6. Meu Deus, muito difícil de tocar. Hoje dá até para tocar com mais calma, mas ele realmente arrasou na música. Assim como a Delson divide águas dentro do cenário da bateria do frevo, Augusto também começa a dividir águas e fazer sua história dentro do frevo. O frevo, né? Os músicos, os bateristas, através do trabalho de Geraldo, Adelson, Augusto,
começam a cada vez mais, graças a Deus, a acreditarem no poder da sua própria levada. E isso é muito importante, isso tudo acontecer nesse lugar sagrado que é o Passo do Frevo. Durante o show eles também tocaram Moacir Santos com a música Coisa Número 4 e, é claro, junto com a banda Frevo Novo, e que segue trecho agora. O convidado Renato Bandeira, que eu falei anteriormente, ele foi responsável por trazer histórias interessantes, histórias pessoais com Augusto Silva, e que eu não poderia deixar passar. Vocês que acompanham o Repercuta, vocês sabem que histórias humanas, histórias pessoais, histórias que inspiram e que transpassam inclusive o instrumento, ela gera identificação em quem toca, em quem não toca, enfim, te leva para aquela história.
e que te faz pensar na tua trajetória também. E isso é prioridade aqui para mim no Repercuta, não poder deixar passar. Eu vou deixar com o Renato explicar um pouco sobre algumas histórias que tem com Augusto. Essas dificuldades que a vida impõe para a gente, mas que ao mesmo tempo compõem a gente, né? A nossa pessoa. E a gente molecote, eu e Augusto, dois pirraia sonhador, né? Na época que ele cortava o selo da Peu, né? Para pregar na bateria. Tinha uma bateria cacareco dele lá, ele recortava essa marca aí e pregava, né? Para dizer que era a bateria. Hoje o cara é representado pela bateria, né? Arretado isso, né? E a gente tem muitas histórias assim, né? E é muito importante que aconteça. Mesmo a minha mãe fala que todo mal traz um bem, né? E eu sigo com isso. E a gente seguiu com isso junto, né? Uma vez a gente estava tocando, a gente pirraia, e ele tinha um prato horrível que se chamava Ziltina. Olha para aí o nome do negócio. Estou fazendo propaganda, né, Domênio? Foi mal aqui, mas acho que nem existe mais esse prato. Era um prato, parecia um gongo horroroso. Ele passava uma cera catingosa para ficar brilhoso o prato. Desgraçou o carro de papai esse prato. Quando abriu, ficou aquele bafo de sei lá o que, vindo na cara da gente. E aí, ele foi tocar, bicho, e o cara, assim, por sacanagem mesmo, assim, tirou todas as estantes e ele não pôde tocar. E a gente ficou muito triste, né, com isso. Porque a nossa índole nunca foi essa, sempre foi de ajudar. Então a gente menina ainda, inocente, e aquilo causava uma perplexidade. Como pode a pessoa ser mal, né? Não vai usar porque eu não quero que use. Incrível. E a gente ficou perplexo, né, Augusto? E mamãe sempre acompanhou a gente, né? Dona Sé, ela olhou para Augusto assim e deu uma profetizada na vida dele. Disse: meu filho, isso, gente, faz quase 30 anos isso. Ela disse assim para ele, disse: meu filho, um dia eu hei de ver você tocando. Aí ela viu que a gente chamava esse negócio de prato. Aí ela disse assim: um dia eu hei de ver, vou estar viva para ver você tocando em tudo que é prato. Pirex, grande, Duralex, a peste que for de prato, você vai estar. Viu? E que legal, grande sacada da Domênico, sabe, que fez. E aí o Criador foi tão generoso com Augusto, que ele não só tem todos esses pratos, mas ele tem o nome dele no prato. É uma coisa única, né? E espero que sirva de exemplo para uma série de outras empresas, porque esse cara é um grande divulgador. Acho que a gente, né, cabeça, vou me colocar como isso, como Spock aqui, a gente leva a sério demais isso, sabe? Né? Que leva isso de uma maneira muito forte. E na sequência do evento, o Augusto segue puxando os frevos na celebração que foi o lançamento desse prato Signature. E a banda Frevo Novo, liderada por Augusto Silva, toca também mais uma canção chamada Spock Frevo.
Quero aqui já agradecer ao Paço do Frevo, esse templo da arte, templo da cultura, agradecer a Chico Domene, agradecer aos anjos protetores da arte pernambucana. Quem sabe de quem eu estou falando. Muito obrigado por tudo, queridos. Para encerrar o evento, entre as últimas músicas, a gente tem também Dos Pés à Cabeça, música de Sesame Killers. E aí eu tenho que fazer um parênteses aqui, o quanto o final do evento me lembrou, porque a gente tem que lembrar que a gente tá no meio da pandemia, a gente ainda tá saindo da pandemia, na verdade, e enfim, a gente não teve carnaval em 2021 nem 2022, e só quem de Recife sabe o que isso significa, você gostando ou não. E aí, eu já começo a trazer um pouco das minhas impressões pessoais também. Eu saí de lá, assim, parece que eu tinha voltado do carnaval de rua do Recife, sabe? Porque o final do evento me lembrou muito uma apoteose, me lembrou muito o famoso Arrastão do Frevo que a gente tem aqui, e que é liderado por Spock, que é na terça-feira de carnaval, que na verdade já é da terça para quarta, que é quando terminam todos os shows aqui no Marco Zero, no carnaval de rua aqui de Recife. E a gente tem um grande orquestrão que puxa o frevo, é o chamado Arrastão do Frevo, em que a orquestra desce do palco e vai circulando as ruas próximas do bairro do Recife. Eu tô falando aqui pra você com bastante, assim, com uma relação afetiva grande, por ser daqui e por saber o que isso significa, e por presenciar também, sei lá, se você tirar a pandemia de uns 5 anos pra cá, o quanto eu me tornei carnavalesco, digamos assim. Até pessoas que me conhecem dizem, pô, tu tem algumas referências que não tem a ver com a música do carnaval, mas em Recife você tem aquela coisa que já tá meio que no sangue mesmo, você sente. Então me lembrou muito a apoteose final do carnaval, que bate aquela mazela e ao mesmo tempo aquela alegria, aquela última dose de alegria ali. Me lembrou muito o Arrastão do Frevo, porque vários outros músicos e musicistas subiram ao palco do Paço do Frevo, e junto com a banda Frevo Novo e com Augusto Silva, cerca de 20 caixeiros mais ou menos, o evento foi encerrado com a música Cabelo de Fogo, que é um clássico do frevo, um clássico da música pernambucana. Ela foi a derradeira do show do lançamento desse prato. É evento, mais uma vez, que me senti muito feliz de ver as coisas acontecerem. Eu gosto de ver isso, eu vivo conversando com quem é mais próximo, com amigos. Eu gosto de ver, sei lá, quando você vê o cara lá em cima, beleza, já tá. Mas eu gosto de ver os degraus sendo... Eu gosto de ver a construção das coisas, e você sente quando você tá presenciando algo que é a história que tá sendo contada ali na tua frente. E foi essa a sensação que eu tive no evento. E já tinha pensado em fazer
esse episódio aqui do Repercuta e quis trazer para cá para vocês. Eu não podia deixar passar de forma alguma. Mais uma vez, essa coisa da cultura aqui é algo que paira até sobre nós, aquela nuvem, eu sinto que parece uma nuvem, assim, que você pode até negar, mas você não fica alheio ao carnaval, a toda essa carga cultural. E aí isso também me faz lembrar não só os meus carnavais passados, mas de certa forma a gente lembra de quem a gente era na época. E aí eu lembro dos carnavais da infância, do meu avô botando som e do quanto eu escutava tudo isso, os ritmos regionais. Enfim, você lembra da infância, você lembra os carnavais mais recentes, em que a cidade enlouquece. Eu escrevo crônicas, eu sou cronista também. O quanto é um período único, é um período inspirador também. Saídas com amigos, posso destacar aqui Alisson Mendes, que é um amigo que é o parceiro de carnaval, é parceiro de vida, na verdade, de banda, faço parte da Grana Angular com ele, é um amigo pra vida, assim, e as reflexões que a gente faz e tal, é até interessante a gente vir brincando, porque tá todo mundo extravasando, né, que a gente vem pra analisar, mas é a forma da gente participar disso tudo também, e aproveitar da melhor forma. A volta pra casa, o amanhecer, voltar pra casa amanhecendo, e você vê a vida real acontecendo. Esse final, esse evento de lançamento me lembrou muito isso, né? E também lembra, é claro, como a pandemia impactou e deu essa parada, e deu essa travada nisso tudo. Mas foi um evento muito gratificante de ver acontecer, de ver as coisas acontecendo. Eu já tô me repetindo, mas é isso que eu posso destacar e que quis trazer para cá. Vale lembrar, para você que estiver interessado, todo o evento ele foi filmado, ele foi transmitido no canal no YouTube do Passo do Frevo, e tá lá, você pode conferir todas as apresentações, enfim, todo o evento. Sobre os pratos, é um chimbal de 15 e a condução de 23. Ambos fabricados em Liga B20. E eu quero trazer um pouco também aqui sobre algumas características específicas. Sobre o frevo hatch Augusto Silva de 15 polegadas, dentre as características sonoras, segundo o site da Domain Cymbals. Definido, com ótima definição de baqueta, o prato de baixo sem cúpula. Isso é importante destacar. O próprio Chico Domeni falou um pouco sobre isso no workshop. Esse prato de baixo sem cúpula ajuda em seu controle, proporcionando uma articulação limpa, cortante, quando aberto, e ótima definição de pisada, que é muito importante para o frevo, para poder expressar toda a musicalidade do frevo moderno na bateria. E como registro, a depender de quando você estiver escutando esse episódio, os preços podem ter sido modificados. Ele custava R$ 1.990, isso pelo menos no site da Domain. E passando para o ride de 23, a condução de 23, ela que no dia da gravação desse episódio, em abril de 2022, ele custa R$ 2.387,50, falando sobre as características específicas dele: perfeita combinação de ping e articulação de baqueta, a cúpula definida, dark e complexo. No bate-papo com Augusto, que está no Instagram, mais uma vez te convido a correr lá e conferir. O Augusto explica que conheceu o Chico Domeni quando estava dando algumas masterclasses lá na escola do Giba Faveri, no IPT. Durante a masterclass chamada Caixa no Frevo, que foi realizada em setembro de 2021,
Chico Domeni faz o convite para que o Augusto possa desenvolver junto com ele esse prato voltado para o frevo. Eu perguntei para ele também, como perguntei no workshop também para o Chico Domeni, quanto tempo foi gasto, quanto tempo você levou para construir o prato e quantas versões foram feitas até se chegar ao resultado. E aí o Augusto me disse que foram 3 meses de bastante pesquisa até que eles conseguissem chegar, inclusive de forma remota. Eles utilizaram bastante chamada de vídeos para poder adiantar todo o processo, já que estava em meio à pandemia. E o Augusto participou e acompanhou todo o processo de fabricação, na verdade. Desde o derretimento dos metais, a feitura do lingote, passando também pelo blank e também até chegar, é claro, à fase de usinagem e martelamento. Tudo isso que eu estou falando, eu pretendo trazer um episódio aqui para o Repercuta, detalhando, quem sabe até com o próprio Chico Domeni, detalhando toda essa parte de feitura de pratos. E já indico de cara que é uma coisa que é uma fonte de pesquisa para mim, inclusive. Eu me deleito, tenho que admitir. Eu te indico a própria página da Domeni Symbols. Eles explicam bastante. O Chico está lá sempre presente nas redes, pelo menos no Instagram, que é onde acompanho, explicando diferenças entre pratos, fabricação, enfim. Você vê mesmo que ele ama fazer isso de fato. Eu perguntei também ao Augusto como é que ele acha que a bateria vai ser vista, tanto pela comunidade como pelos amantes do frevo daqui para frente. E segundo Augusto, para ele o lançamento do prato é um divisor de águas na história do frevo, quando se fala de bateria no frevo, por exemplo. É exatamente pelo que ele mesmo falou no início desse episódio, sobre o reconhecimento do ritmo enquanto levada, assim como temos o funk, o rock e o jazz, por exemplo. E o mais interessante, que para mim é tão importante quanto qualquer outra coisa nesse processo todo, é o reconhecimento que o Augusto tem com todo mundo que veio antes, em saber a carga centenária que tem o frevo, o peso disso tudo, e todo mundo que veio antes dele e que de alguma forma contribuiu, né, para que nas mãos dele, e na minha opinião muito bem entregue, a gente tenha esse novo marco, essa quebra de paradigma, como eu coloquei e fiz questão de colocar no título, né, do episódio aqui. Eu espero que você tenha gostado desse episódio do Repercuta Podcast, um formato diferente, um evento que pude participar e fiz questão de trazer. E o que é interessante é que não é aquele evento quente ali, como a gente diz no jornalismo, por exemplo, que passou e não faz diferença no outro dia ou horas depois. Não, isso é um marco que a gente tem que celebrar o tempo inteiro. O lançamento de um produto desse, não só um produto, né? Mas essa união entre produto e carga cultural e carga afetiva, enfim. Isso significa muita coisa. Esse prato vai rodar o mundo e vai levar a sonoridade, as referências. Ela vai levar um pouco da contribuição de cada mestre do frevo, de todas as épocas, para frente, para as próximas gerações, e enquanto reconhecimento do ritmo e da música brasileira perante ao mundo todo, com músico brasileiro e com artesão brasileiro. Isso é motivo para a gente sempre celebrar, de fato, e eu fiquei muito feliz, tanto em presenciar o evento, como também feliz em gravar esse episódio aqui e trazer para vocês. Eu sou Jade Tavares, e para você que chegou até aqui, um forte abraço, e a gente se vê, a gente se escuta no próximo episódio aqui do Repercuta. Obrigado, gente. Viva a levada do frevo. Viva o músico brasileiro, viva o músico pernambucano. Viva esse gênero lindo que a gente tanto ama.